Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao Ryan Reage, o quadro onde eu reajo aos canais que eu assisto no meu tempo livre, inclusive o canal do pastor Rodrigo Mocelin. No dia de hoje vamos reagir ao vídeo Homens Abandonando as Igrejas em Massa. E eu peço para você se inscrever nesse canal, dar o like nesse vídeo e vamos para o vídeo. Na igreja, homens indo embora em massa da igreja. Eu tava vendo aqui hoje um vídeo dessas duas mulheres aqui, ó. Essa aqui se chama Fabiola, acho que ela é pastora, e a outra mulher se chama Zelma. Zelma Werneck. A Zelma disse que fez uma pesquisa. Gosto muito dela. Com quase 3.000 homens, perguntando por que eles não queriam ir à igreja. E revelou coisas interessantes. Bora lá tentar entender o que está acontecendo. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Gente, o título deste vídeo que eu tava vendo aqui é o seguinte, ó, homens estão abandonando as igrejas em massa. Então isso aqui é o react do react do react, ó. A pastora Loura gravou um vídeo, a Zelma reagiu a esse vídeo, o pastor Mocelin está reagindo, a Zelma reagiu a esse vídeo e o sociólogo apareceu aqui. Eu não sei se tem uma pesquisa mais aprofundada desse fato, mas vamos falar sobre isso também. Enfim, aqui, neste vídeo, vocês podem assistir depois, aqui a gente põe trecho do vídeo, aí depois dá bloco, tô cansado disso aí, eu até desisti já. Mas enfim, nesse trecho ela põe um trechinho, nesse vídeo ela põe um trechinho da fala da Fabiola, que ela, é Fabiola? Acho que é Fabiola mesmo, né? Enfim, que ela tá dizendo assim, ó, tá faltando homem na igreja, e os que tem, as mulheres ainda ficam criticando. E aí ela disse, a Fabiola, se tiver caráter, Deus e dente, já tá no lucro. Ok, e aí... Cara, esses dias a própria Bianquinha me perguntou qual é o meu tipo de mulher. Cara, esse caráter, Deus e dente, você viu ali que só pouca coisa pra escolher? Geralmente as mulheres têm uma lista gigantesca, assim, tem que ser rico, tem que ter mais de 1,80 m. A minha resposta pra Bianquinha, olha só, foi, tem que ter menos de 25 anos, menos de 60 quilos e nenhuma tatuagem no corpo. Já tá bom. O homem, ele não perde muito não, cara. A da direita diz que fez uma pesquisa entre 2020 e 2022. Ela disse que entrevistou 2.634 homens. Eu sei a complexidade que é pegar uma pesquisa, ver se ela foi bem feita, como que essa pesquisa foi feita, que tipo de homem ela entrevistou, como foi feita a pergunta, enfim, são inúmeros detalhes para que a gente tenha certeza de uma boa pesquisa. E eu não tenho todas essas informações sobre a pesquisa dela. De qualquer forma, a gente sabe que pesquisas podem ser mal conduzidas. Exemplo, o Albert Kinsey fez uma pesquisa sobre comportamento sexual pegando criminosos que praticaram crimes sexuais. E aí estabeleceu, através daqueles homens, o padrão do comportamento de um cidadão americano médio. Ou seja, isso é uma fraude. Então eu sei das complexidades que são uma pesquisa, mas muita coisa que ela falou aqui eu consigo identificar muitas vezes em muitas igrejas. Ela perguntou o seguinte, ó, a Zelma perguntou o seguinte, por que vocês não estão indo na igreja? Foi pelo menos foi isso que eu entendi. Conversou com vários homens e eles disseram o seguinte, ó, muitas mulheres tomam a frente, criticam tudo que a gente faz. A gente vai fazer um evento lá na igreja, elas tomam a frente. Já falei isso aqui no canal também. Do dia que eu peguei uma menina de 19 anos e ela estava genuinamente feliz por estar comigo. E que aquilo foi tão diferente, porque, cara, quando eu pego uma mulher de 30, 32, cara, fica assim, ó, com uma adaga, uma faca na mão, assim, ó, fazendo shit test, tipo, me desafiando, me comparando com ex, encontrando erro, entendeu? E essas mulheres aí de 30 e poucos, elas cresceram diminuindo a autoridade de um homem e valorizando o feminismo e colocando no pedestal mulheres como a Anitta, a Taylor Swift, a Juliette, por aí vai. E criticam tudo que a gente faz, e muitas vezes os pastores dão sempre razão às mulheres. O que acontece é o seguinte, muitas vezes nem é por conta de um feminismo, eu vou falar sobre isso já, o feminismo que tomou conta das igrejas, mas simplesmente porque muitas vezes as mulheres são as primeiras a irem até o pastor para pedir ajuda, e muitas vezes nem é por má intenção, o pastor faz o seguinte, muitas vezes, não é só o pastor, não, é qualquer um, quem fala primeiro acaba tendo prioridade, e o pastor acaba acreditando mais naquela versão, sem ouvir o outro lado. Então isso aí independe de qualquer outra coisa. E é o que eu sempre falo aqui na igreja, a gente tem que ouvir os dois lados, mas muitas vezes nem é por má intenção, o pastor faz isso. E aí os homens reclamam que, muitas vezes, as mulheres vão lá, contam o lado delas, e quando o homem chega, ele já é um bandido, né? Já é um bandido e muitas vezes isso acaba tirando a autoridade dos homens na sua casa. Eu nem tô levando em consideração aqui que, muitas vezes, essas reclamações aqui, os homens têm culpa nisso também, com certeza, a questão de as mulheres tomarem a frente. Nossa, é uma questão tão complexa, que poderia ser também o fato de que estão tomando a frente porque os homens estão muito fracos. Tem essas complexidades aí, tá bom? Eu sei de tudo isso, A gente também aqui neste vídeo não tá falando daquelas boas mulheres estilo Abigail que tinham um traste em casa. Mas, muitas vezes, mesmo a mulher muito bem intencionada, mesmo com um bom homem em casa, é possível sim, por conta do feminismo e do pecado, o pecado se materializando por meio do feminismo, as mulheres cooperarem para essa falta de homens dentro da igreja, para essa falta de homens liderando, assumindo o papel. Porque muitas mulheres, por conta do feminismo, passaram a ter uma atitude muito negativa em relação aos homens. Eu vou começar assim, ó. O feminismo explica em muito o êxodo de muitos homens das igrejas.
O feminismo explica e muito a falta de homens casáveis. Deixa-me dar um dado interessante, revelado pelo Wayne Grudem. Então, a falta de homem para casar tem a ver com o feminismo. Vamos lá, eu quero entender isso aqui. Interessante. Revelado pelo Wayne Grudem em seu livro Confrontando o Feminismo Evangélico. Na página 174, o Grudem dá um dado muito interessante. Em 1952, igreja presbiteriana, episcopal e outras tinham a seguinte participação na igreja: 53% de participação feminina, 47% de participação masculina, que é exatamente a mesma distribuição da população adulta. Mas aí, olha que coisa interessante. Em 1996, alguns anos depois, a participação masculina nas igrejas caiu de 47% para 28%. O Grudem, no seu livro, está debatendo, está defendendo a ideia de que isso tudo tem a ver com o feminismo nas igrejas, principalmente por conta do pastorado feminino. Principalmente por conta do pastorado feminino. É impressionante como que... Ah, não, isso é bobeira. Oh, puxa vida. Cara, eu vi um... Não, esses dias eu reagi a um vídeo da pastora Sara Shiva e o pessoal da minha base de seguidores, sendo cristão e conservador, que é o nicho da pastora Sara Shiva, o pessoal batendo na pastora Sara Shiva porque ela é pastora. E ele falou assim, o pessoal falou assim, ó, primeira coisa errada, uma mulher sendo pastora, não pode. Ah, não, isso é bobeira. Oh, puxa vida. Isso é muito importante e explica muito. Paulo diz em 1 Timóteo, não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Não permito que ensine. Ensine. Porque... Nossa. Epístola de Paulo para Timóteo. Não conhecia esse versículo aí, não. Caramba, então uma pastora evangélica é mais um braço do feminismo, travestido de conservadorismo. Olha que pesado, cara. Ensine, porque é impressionante como até pastores bíblicos eles ignoram isso aqui. Duas coisas ele proíbe. Não permite que ensine e nem exerça a autoridade de homem. Alguns pastores até bíblicos concordam com a segunda parte. Não permite que exerça a autoridade de homem. Ou seja, eles são contra o pastorado feminino. Mas eles ignoram a primeira parte. Simplesmente ignoram. Ou fazem uma exegese ali, uma pirueta muito doida para tentar ignorar essa parte. Não permite que ensine. O Grudem comenta acertadamente, que as mulheres na igreja elas ensinam outras mulheres, crianças, evangelizam, mas não há um exemplo sequer na Bíblia de mulheres ensinando a congregação reunida. E o Grudem diz assim: a proibição é conjunta mesmo, não permite que exerça a autoridade de homem, nem ensine. E melhor, ele começa com não permite que ensine e nem exerça a autoridade de homem. O Grudem une as duas coisas, porque Paulo de fato está unindo. Porque ensinar é exercer a autoridade. E quando mulheres começam a exercer a autoridade na igreja, começam a pregar para a congregação reunida, isso de fato torna os homens mais femininos. Como isso é uma bomba na igreja. Tira a autoridade do homem. Não permite que ensine. Tô pasma que isso faz muito sentido, cara. Quando a sua líder é uma mulher, você fica mais feminino. Você perde a sua testosterona. Isso é uma bomba na igreja. Tira a autoridade do homem. Não permite que ensine e nem exerça a autoridade. Em Coríntios ele proíbe as mulheres de falarem. Elas devem aprender em casa com o homem. Não permite que ensine nem exerça a autoridade de homem. Quando elas estão aí pregando para a congregação reunida, estão sendo pastoras, isso está anulando a natureza masculina. Porque isso é uma questão de natureza, como Deus criou o homem e a mulher. Como o próprio texto de 1 Timóteo Paulo fala. Não permite que ensine nem exerça a autoridade de homem, porque primeiro foi formado Adão. Tem nada a ver com questão de cultura, tem a ver com criação, o modo que Deus nos fez. Portanto, para mim, aqui começa a causa de toda a desgraça, do porquê falta homem na igreja. E é também a tese do Grudem. É a tese do Grudem. Isso tem a ver com pastorado feminino. Porque se o homem nasceu para ser cabeça... Porque, veja bem, muitas e muitas coisas são ditas aí sobre masculinidade, feminilidade hoje. Muita. Ah, o homem tem que ser corajoso. Não, mentira. Quer dizer, o homem tem que ser corajoso, mas não é verdade que isso seja uma característica única do homem. A mulher também tem que ser corajosa. Abigail, por exemplo, foi. Esther foi. Tantas outras foram. Raabe foi. A coragem é uma virtude de ambos. O que de fato é uma característica masculina? Ser cabeça. Porque a Bíblia diz isso. O homem nasceu para liderar. Então, quando você tem isso, de as mulheres sendo pastoras, as mulheres liderando na igreja, essa, com certeza, é a tese do Grudem e eu concordo com a tese. Tá faltando homem em muitas igrejas porque as mulheres estão assumindo a posição deles. E aí, eles se tornam afeminados. É óbvio, um homem de verdade não aceita isso. Não aceita. A Ana Carolina Campanholo, no seu livro Feminismo, Subversão e Perversão... Cara, olha uma terceira derivada disso. Os homens agora, tipo, pelo menos meus seguidores é tudo filho de mãe. Não tiveram uma figura paterna em casa. Não é? Subversão e Perversão, ou Perversão e Subversão, ela disse que a Elizabeth Stanton, a feminista, foi a primeira a falar em sacerdócio feminino dentro da igreja. Então, olha como que isso tem a ver com o feminismo, hein? Ou seja, então, esse é o primeiro ponto. Segundo, do porquê falta homem na igreja e também homens casáveis. O feminismo, ele se tornou uma verdadeira batalha contra o homem. A Suzanne Venker escreveu um livro chamado The War on Men, Guerra contra os Homens. No livro, ela dá uma lista, assim, de uma campanha sistemática contra homens. É um negócio assim, é absurdo. Por exemplo, ela cita Jennifer Aniston, aquela que fez o seriado Friends. As mulheres evoluíram tanto que não precisam perder tempo com um homem para ter uma criança. Ela cita Natalie Anger, que diz o seguinte: um dos mais persistentes e frustrantes problemas na evolução biológica é o macho. Olha que coisa. Natalie Anger. A mídia, Hollywood contribuíram para isso mesmo. Você vê que nos últimos, sei lá, 10, 20 anos não teve um seriado com uma figura masculina forte.
no máximo um super-herói sobrenatural, mas assim, os seriados da vida real, o homem é sempre bêbado, burro, tipo Family Guy, Homer Simpson. Problemas na evolução biológica é o macho. Olha que coisa. Natalie Anger, acho que esse é o nome dela. Um dos problemas na evolução biológica é o macho. Primeiro já parte da premissa da evolucionista. Tudo bem, isso é um absurdo. Mas ó, sabe por que a gente não evolui mais? Por conta do macho. No livro The War on Men, que significa Guerra aos Homens, ela cita um livro. Olha o livro que escreveram. Os homens são necessários. Gente, é absurdo isso. E depois de citar essa lista de críticas, de ódio explícito contra o homem, a autora conclui. Como alguém pode achar que há uma guerra contra mulheres? Ora, há uma guerra contra os homens. A imagem negativa passada sobre o homem é tão forte que até os próprios homens incorporam isso. E até o pai cristão, piedoso, diz para a filha: case, ou melhor, desculpa, estude, para não depender de homem algum. É um pai cristão, piedoso. E olha a pintura que ele faz do homem. Com tudo isso, porque isso é tão ruim. As mulheres então partem do seguinte pressuposto: o homem não presta, o homem é o inimigo. Que é uma perspectiva comunista. Porque a Bíblia não define, separa o mundo em classes. Aqui está a classe dos burgueses e aqui a classe do proletariado. Aqui é só opressor, aqui é só oprimido. Aqui está a classe dos homens e aqui das mulheres. Aqui é só opressor e aqui é só oprimido. Não é verdade. O que a Bíblia declara é que ambos são pecadores. Ambos são malignos e ambos precisam da graça de Deus. Mas nos últimos anos, por conta do feminismo, tem existido uma campanha sistemática contra o homem. A ponto de homens, como Fiuk, pedir desculpa por ser homem. Isso não é por acaso. Então as mulheres, muitas vezes, têm uma perspectiva extremamente negativa em relação aos homens. E aí, elas se tornam excessivamente exigentes. Tudo que faz nunca tá bom. Nunca tá bom. Um outro elemento, eu falei disso aqui em outro vídeo, eu falei sobre as mulheres ganharem mais. As mulheres hoje, sendo uma força de trabalho secular, algumas ganham igual ao homem ou algumas ganham mais. E isso muitas vezes pode ser uma tentação para que a mulher não respeite mais seu marido. Eu fiz um vídeo aqui sobre isso, mostrando estudos de ímpios, gente, que confirmam basicamente aquilo que a gente tem falado aqui. Portanto, eu não tenho dúvida de que uma simples inversão dos papéis do homem em casa e na igreja tem afugentado muitos homens de verdade, de muitas igrejas. Se uma igreja tem pastora, homens de verdade vão tender a sair dessa igreja. E os que ficarem vão ser domesticados. Caralho, que pesado. Que até a pregação feita hoje em muitos púlpitos por homens é mais feminina. A Nancy Pierce diz que ela elenca no seu livro Verdade Absoluta outros motivos do porquê houve uma atitude mais negativa em relação aos homens. E ela cita a questão da Revolução Industrial. Nem vou entrar nesses detalhes aqui, mas enfim. Ela cita então que no século XVIII e XIX houve também um êxodo dos homens de muitas igrejas. A proporção era o seguinte, de 2 mulheres para 1 homem. Olha que coisa. E aí, qual foi o resultado disso? A Nancy disse que havia uma perspectiva muito negativa do homem, e a igreja se tornou muito feminina, os homens saíram da igreja, e a igreja se tornou mais feminina. Ao invés de tentar restaurar os homens que estavam perdidos e secularizados, as igrejas adotaram uma perspectiva mais feminina. A pregação ficou mais feminina, saiu a firmeza, o rigor intelectual, e entrou mais o cuidado, o sentimentalismo. Afastou-se daquele confronto, que é típico do homem. O homem nasceu para o confronto. A mulher já não. Então, por exemplo, você imagina uma mulher estilo João Batista? Ah, raça de víboras! Não tem muito isso. Note então como os pastores hoje, qualquer tipo de pregação mais firme é vista como, ai, opressora! É ou não é? As pregações se tornaram mais femininas. Note, durante a pandemia, quantos pastores colocaram ali o bastão na mesa, o cajado na mesa e falaram, bora! Que mané o que? Fechar a igreja? Vem aqui fechar a igreja aqui. Tá aqui, ó, cajado aqui de Moisés aqui. Não, quase nenhum. Porque os homens se tornaram mais femininos, de fato, os pastores. Os pastores. E aí, isso pode explicar então também. Porque tantos homens saíram de tantas igrejas. Há muita coisa a ser feita. Muita coisa a ser feita. Mas enquanto as mulheres estiverem dentro da igreja, exercendo autoridade, não é assim que se fala? A patroa é uma coisa que eu sempre ensinei aqui na nossa igreja. Sempre ensinei, rapaz, não fala um negócio desse nem de brincadeira. Não aceita esse tipo de coisa, você vai perdendo respeito na sua casa. Ó, patroa, mas não aceita um negócio, não aceite um negócio desse, rapaz. Não aceite. Então você nota as piadinhas em relação ao homem, o homem burro, vai perdendo respeito, não pode. Genial, não pode, genial, não pode. pastor Rodrigo. Tudo isso, tem muita coisa para ser feita. Mas muito disso começa com o fato de que eles estão exercendo autoridade na igreja. Aí é óbvio que os homens se sentem nulos. Eles se sentem fora de lugar. É óbvio que eles não nasceram para isso. Gênero, número e grau. Com isso capam o homem. Depois reclamam. Cadê o homem? Cadê o homem para liderar? As mulheres estão querendo liderar. Aí é óbvio, os homens de verdade não vão para um lugar desse. E os que ficam, eles estão ali aceitando, estão negando a sua natureza. Negando. Então, é isso. Pode me xingar aqui, não tô nem aí. É a pura verdade. É a pura verdade. Tá aí sim uma explicação do porquê em tantas igrejas homens não querem ficar. Tem muito a ver com o pastorado feminino, tem muito a ver com o fato que as mulheres não respeitam os homens. Tem sim. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Se quiser xingar, pode. Palmas pro pastor Rodrigo Mocelin. Concordo em gênero, número e grau, que eu não tinha olhado por esse prisma aí do pastorado feminino. Quero saber o que você achou aí desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e dar um like. Grande abraço, até o próximo episódio.